Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Angola Alerta aqui na Camunda News. Já estamos no ar, hoje é quarta-feira, tem estado a se dizer que é o dia de mais produção ao nível do mundo, talvez também aqui em África. Em Angola não sei tanto, porque a produção é feita da conta a gota em função das dificuldades a que muitos vivem na nossa terra. Mas vamos ajustes, nesses ajustes fazemos sempre a diferença, porque nós procuramos motivar aqueles que trabalham e aqueles que andam à procura de trabalho pela primeira vez. Estamos a somar nesta semana, a penúltima semana, se quisermos, do mês de agosto, e é nesta sequência em que procuramos trazer para si também os maiores problemas ou aqueles que chegam até a nossa redação e aqueles que nós vamos à procura para meter no ar e fazer a conexão com cada um de vocês. Continuem a fazer os links, porque isso interessa-nos cada vez mais. A ponte ou passagem de nível do Sequel está há mais de um ano que esta pedonal entre a Avenida Fidel Castro Ruz, chamada Via Expressa, e o Sequel anda sem condições de transitabilidade. As pessoas não conseguem passar e tudo isto aconteceu porque os peões dizem que numa altura em que deu-se a circulação de um caminhão basculante, danificou a estrutura metálica. De lá até os dias de hoje, os moradores dizem que quem trabalha no Sequel ou sai do Sequel para trabalhar em outros pontos da cidade de Luanda tem muitas dificuldades de fazer a travessia naquele ponto, porque a pedonal está a balancear. Por conta disso, as autoridades na altura colocaram alguns elementos de impedimento, mas já lá passaram mais de um ano e ninguém dá o tratamento devido àquela pedonal. Veja conosco a reportagem. Agora, Angola Alerta. Como diz o ditado, a guerra que avisa não pode matar o soldado. Apesar deste aviso, o Sr. Domingos Miguel estava prestes a cometer um erro crasso e a consequência foi um tropeço que quase custou-lhe a vida. É nada, bater mesmo nesse chapa aqui, não sei se faziam isso mal, podiam acertar isso. Se passar pela ponte é um erro crasso, por baixo da mesma não é diferente, como contam os utentes. Eu prefiro passar aqui onde tem visão junto ao carro, não passar lá e cair junto à estrada. E por isso que nós passamos aqui para facilitar. Eu penso que estamos há quase 7 ou 8 meses com essa ponte a ser estragado e sempre passamos aqui. E fica sempre regulador de trânsito, a sua polícia. Já não impede nada porque sabem, são dois riscos. Temos risco lá e temos risco aqui. Vamos decidir melhor passar aqui, porque estamos vendo muito bem. Não desabamos de uma vez por outra. Mas aqui é um perigo enorme mesmo. Acontece muitos acidentes porque a sua maioria das pessoas que saem daqui para ir trabalhar no Sequel tem a oportunidade de não passam por aqui. A ponte está mesmo mal, muito mal. E há muito problema. Esta é a picada onde passam os utentes, uma passagem riscada, mas segundo os mesmos, aparentemente é a mais segura. Até neste momento não estão a conseguir resolver o problema da ponte, porque a ponte está mesmo mal. Passamos daqui, atravessamos aqui a estrada e é um perigo. Ainda há 2 semanas atrás houve aqui um acidente e morreu dois jovens que estavam andando de moto. Há quanto tempo é que vocês estão com esse problema? Já vai há bastante tempo, há 1 ano e tal, que tem esse problema e é complicado. Dias atrás ainda passou acidente, não está mesmo bem a ponte. Eu tenho medo de passar por cima da ponte, vale a pena passar pela estrada, porque a ponte não está mesmo boa. Senti medo, por isso que eu passei mesmo aqui, pela estrada. E está a colocar em risco 2 vidas, a sua vida e a vida do neném. É isso mesmo, não temos outra saída, por isso mesmo que eu passei pela estrada. Há meses que a ponte aérea que se encontra junto à entrada da centralidade do Sequel está intransitável. Em causa está uma parte que soltou os parafusos e criou uma divisão, tornando-se assim a mesma insegura. Muito bem, a equipa que foi, deixam-me essas imagens correr, que foi até a Fidel Castro Ruz, a chamada Via Expressa, onde está esta pedonal. Na verdade, já passa de 1 ano, porque em outubro, quando estivemos no projeto com a Palanca TV, já tratamos dessa situação. Na altura, as autoridades foram até o local, colocaram aquelas fitas de impedimento, de zona de risco,
para impedir a circulação de pessoas nesta pedonal. Ao certo é que isto foi causado pelo facto, primeiro, a avenida é extensa, ela é muito extensa porque sai do Benfica até Cacoaco e circulam vários caminhões basculantes nesta zona. Isto é um alerta pelo facto de Angola não fazer sinalização, quer nos viadutos, como nas pontes, assim como as pedonais, com um número máximo, não diria de portagem, não é? Mas da altura que devem circular nestas zonas e com alternativas de poder safar-se. Aliás, aqui para o Sequel, para quem estiver a fazer a circulação, podia evitar isso. Era entrar na zona de escapatória que vai dar ao Sequel, fazer o retorno para o interior da estrada principal do Sequel e depois voltar a dar seguimento. Quer dizer, evita logo a passagem por aqui. O que acontece? Esta pedonal, como vemos, né, até parece que estamos no Congo Democrático, sem desprimor ao Congo, nem parece que estamos em Luanda, né? Olha-se o fumo, olha-se a desgraça, olha-se isso assim, né? Aqui diz isso não é o Congo, o Congo também lá diz isso não é Angola. E aqui vamos nós a empurrarmos. O caminhão basculante passou e mexeu com a estrutura. Logo que passou por aí, ninguém conseguiu flagrar que basculante é este, porque não tem câmeras a operarem naquela zona. Não se sabe qual é a empresa responsável por aquele caminhão. A responsabilidade do automobilista, ninguém sabe. Quem colocou esta pedonal aqui não meteu a sinalética de que caminhões é que devem passar, com quantos metros de altura devem circular numa pedonal dessa tão importante, pelo facto de que a maior parte das pessoas que trabalham no interior do Sequel, trabalhos domésticos, banca, outros tipos de serviço, o mercado informal, não vivem no Sequel. São pessoas dos bairros da cercania, outros de Cacoaco, outros de Viana e afins do Capalanga, que vão trabalhar aí. Precisam desta pedonal para fazer a travessia, como estamos a ver, mesmo ela danificada. Vê o risco que corre essa jovem, não é? Essa gente com quibutos à cabeça, com sacos, numa velocidade em que as viaturas aqui passam sem darem o mínimo de prioridade aos peões. Autocarros, turismos, que os turismos fazem carregamento e descarga, vemos carros pesados, passam numa velocidade, só acompanhar as imagens, estrondosa, que é o mínimo erro de quem tem uma carga, é feito carne de canhão. Perde-se muitas vidas nesta zona. Por uma incompetência governativa. É sim, é incompetência governativa. Está isto desde outubro minto, nós estamos agora em agosto, não é? Isto está desde junho de 2020, não é? Há mais de um ano, que ninguém vai para lá e tentar fazer o reparo. Ou seja, aqui há aquela máxima de que já se construiu, já está. Aqui faz-se estrada, não se faz manutenção. Coloca-se pedonal, ninguém faz manutenção. O importante é, alocou-se as verbas, o administrador, ou o governador, ou o ministro tirou a micha dele, ou o homem da casa do presidente, michou a parte que tem que michar, ponto final, parágrafo. Ninguém faz manutenção nem das estruturas do Estado, nem das estruturas alocadas aos governos à disposição da população, em nada, em nada. E isto vai degradando assim. O que eles fazem? Fazem isso de propósito, para depois averbarem ou colocarem nas rubricas, ou rúbricas, sei lá, outros valores e acabarem por tirar lucros. É o mal que nós temos em Angola. Esta pedonal é tão importante que a circulação de pessoas, quer de estudantes, alunos, eu posso ter um carro, mas as condições que Angola tem, se é que tem condições, não dá facilidade das pessoas viverem um ano sem terem problemas. Quem tem um carro acaba sempre por andar de candongueiro de pouso, acaba sempre por andar com mototáxi. E isto nós temos que nos preocupar, criar o mínimo necessário para as populações. Quando nós vemos uma estrutura dessa, assim, danificada, não é uma estrutura do Estado, e ninguém se comove para ir fazer reparação, só se preocupa em construir, ou preocupam-se em construir apenas a infraestrutura e depois não dá um seguimento, vai dar o quê? O prédio dos cubanos está como está.
Estamos a ver agora o Quilamba a decair, a degradar. É ruptura de sistemas de abastecimento de água, é ruptura de sistemas de esgotamento de águas pluviais e também residuais. Estamos a ver estradas a danificarem a cada dia, porque sempre quer se alocar verba para fazer novo. Nós não temos cultura de manutenção. E é a manutenção que acaba por gerar empregos, porque há sempre. É a manutenção que agrega pessoas que estão reformadas a fazerem trabalhos que possam gerar outros lucros e sustentam as famílias. É os trabalhos de manutenção que faz com que jovens que não têm uma qualificação ao topo superior, mas têm técnico ou profissional, que acabam por trabalhar nisto. Isto é fundamental. Nós estamos a ver uma estrutura que deslocou-se porque houve um embate. O caminhão embateu o basculante nisso e mexeu com a estrutura. E a estrutura está translocada ou deslocada, se quiser. Podem deixar a realização, as imagens. Há um mais velho aqui que faz uma experiência. Ele diz que se não cuidar-se, tu acabas por levar uma cambalhota. E vais lá abaixo. E lá abaixo, já, olha, há uma imagem. Bem, isso passou, eu queria ver uma imagem que está aqui, olha lá o pequeno. Esta imagem exatamente está aqui. Né? Os senhores ainda tentam o máximo para não correr risco. Pode deixar circular a imagem. Ele está a fazer uma explicação ao nível de quem circula. Já falamos disto. É péssimo. Até mesmo a zona que separa não tem qual. Está aqui, isto aqui, olha. Ela dizer que aqui, se você estiver distraído, sacode-se. E ali tem abertura, vai logo para baixo. E lá abaixo tem a viatura. Não tem marcas rodoviárias, não tem sinalização naquela zona, mesmo sabendo... Olha, reparem que no dia, nós fomos com uma equipe, metemos um programa em direto a partir de lá. Aperceberam-se que nós estaríamos lá, colocaram equipas da Direção Nacional de Viação em Trânsito com agentes reguladores, ficaram aí durante uma semana. De lá para cá já ninguém diz. Peçam esse vídeo e façam circular os senhores do Ministério das Obras Públicas ao governo da província de Luanda, porque esse é mais um sinal de incompetência, é mais um sinal de falta de visão governativa. Isto é mais um sinal de desprezo ao cidadão, ou seja, que morram, porque não passa ali o filho de nenhum dirigente, que morram, que caiam, porque isso não incomoda. Não tira o sono a uma governadora, isso não tira o sono a nenhum ministro, não tira o sono a nenhum secretário de Estado, isso não tira o sono a quem governa. E se governar é exatamente desprezar o cidadão. Meus senhores, leiam novamente os livros sobre governação, porque vocês devem estar totalmente errados. Ou então nós é que não lemos. Daí eu ter dito que o ideal seria, até nós não sabemos ler nem escrever, ser ignorantes, porque o ignorante em Angola vive mais feliz, porque ele não interpreta nada disso, é normal. É tu dieto, estava a bazar. Assim na normalidade, porque nós que lemos, ficamos frustrados. E essa frustração que o político usa para descredibilizar o cidadão humilde, isto é mau, não é? Quem não vive para servir, não serve para viver. E aqui em Angola temos boa parte dos governantes que não servem para viver, porque eles não vivem servindo a população. Isto é deplorável ver umas senhoras dessas, jovens, que se olham, como é possível alguém constrói uma estrada, não tem um plano para colocar a manutenção. Constrói-se um hospital, não há um plano de manutenção, de pintura, de reposição. É até degradar, depois fazer um orçamento novamente, vamos meter essa rúbrica, vamos aumentar mais X milhões, que tem que entrar para comprar. Isso aqui nós conseguimos comprar com 8 milhões, vamos meter 48 milhões. Os 40 vai para o bolso. Gatunos, ladrões, bandidos. Isso é pecado. Né? Olha para isso. Olha para isso. A produção conseguiu arrumar. Deixa-me essa imagem, produção. Está aqui a zona que eu estava a dizer. Um alerta aos automobilistas e à Direção Nacional de Viação em Trânsito. Há que aconselhar, tem de ter sinalização, porque é assim ao nível do mundo, as pontes, do número e com uma pré-sinalização anterior que diz, antes de fazer esse contorno, que já diz que aqui só podem circular viaturas com 4 ou 4,5 metros de altura, se não 5. Se eu estou a circular com uma viatura que tem 7 metros de altura, não é? Que acaba por ser exatamente com um contentor, então eu não posso garantidamente circular aqui. Entro por esta via, que vai dar ao interior do Sequel, vou fazer o retorno para sair em frente à pedonal. Dê-me outra imagem, se faz favor. Nós estamos a ver aqui todo o material destruído, não é? Vê-se que isto... Não tem numeração, eu já fui para aqui, vi, não tem nenhuma numeração, não tem nem sequer pré-sinalização que você que vai fazer o desvio, não há. Isto é tudo assim, põe só, deixa lá e pronto. Olha para isto. Isto é uma vergonha, não é?
é dinheiro. Nós esta semana estamos a falar muito das pedonais e ainda vamos falar de pedonais, não é? É um problema grave. Isso é desprezível. O povo não merece sofrer e acabamos por ter problemas com isto. E porque pensa-se governar é apenas fazer pambalas para ganhar eleições, enquanto não. Muitas outras situações. Vamos mudar de assunto, vamos sim, senhora. Olha, um cidadão de nacionalidade, uma cidadã, na verdade é uma cidadã, uma senhora de nacionalidade angolana, foi detida pela Polícia Nacional, o Comando Municipal da Chibia, isso estamos a falar na Huila. O facto da detenção da senhora aconteceu por ela estar a ser acusada de ter raptado 2 crianças. Essas 2 crianças são recém-nascidas, a senhora está a ser acusada de rapto dessas crianças. Após alguns interrogatórios foram feitos à senhora, a mesma diz que queria apenas ajudar a família dos pequenos, e mais nada. Ela diz que a iniciativa era ajudar os pequenos e não era nada rapto, mas a polícia tem indícios de que era um rapto, sim senhora, por terem sido crianças recém-nascidos. Como é que esta pessoa, não sendo alguém ligado à família, estar com essas crianças? Vamos ver o trabalho de Cândido Ngili e Adilson de Oliveira. Agora, Angola. Está a ser acusada de criar uma estratégia para roubar estes 2 bebês recém-nascidos das suas amigas no município da Chibia. Por isso, está detida pelo comando policial no município da Chibia. O caso de rapto ocorreu, isto começou no dia 15, quando a senhora, na tentativa de agradar o seu parceiro, porque alegou durante 9 meses estar grávida e por qualquer razão controlou as suas vizinhas, que depois do nascimento dos bebês levou para o seu marido, simulou primeiro das vizinhas e levou para o seu marido para apresentar como seu filho. Ok, agora vamos tintim por tintim desta história. 15 de agosto, o bebê desta senhora sofre tentativa de roubo. Ela falou assim, cala só tua boca, já não fala nada que vou lhe dar de mamentar. Eu olhei, quando chegamos lá, na verdade ela me recebeu, ficou com ela. Quando chegamos na casa do marido, chegamos com a moto e o marido também saiu dentro de casa, ele já recebeu a criança. Ela disse assim, até falou nas cunhadas dela e a mãe do marido. Ela falou assim que essa filha diz dela, está começando a lhe dar de mamentar. Porque ela tinha saído lá, parece, não sei se tinha gravidez ou tinha quê, não sei se deixou onde gravidez. Agora vinha me buscar para me receber a minha filha para entregar no marido dela. Filha que a família do esposo negou. Uma semana depois, entra na história esta outra bebê. Esse agradecimento, ela pergunta, não, eu vim aqui por outra causa, não vim aqui porque apanhei o bebê e porque esse bebê é meu. Ele insiste. As vítimas dizem que para realizar estas ações, a mesma tirava as suas amigas da Chibia para o Lubango, com promessas falsas. Segundo a acusada, nunca teve intenção de roubar bebê. Veio para Chibia, está aqui na Chibia e que é muito amiga da senhora que a acusa de ter. Convivem bastante com esta senhora mãe da bebê. E que esta senhora, ela convidou esta senhora que fosse ao Lubango. O espanto dela é que a outra diz que, não, onde fomos, ela tentou roubar o meu bebê. Familiares da acusada confirmam ela ser casada e dizem que estão surpreendidos pela situação. Primeira vez que acontece aqui na minha área, no meu bairro. A acusada vai agora responder pelo crime de rapto contra crianças. Desta sua ação não teve êxito e a polícia conseguiu deter esta cidadã que se fazia passar como mãe. A Polícia Nacional na Chibia aconselha os pais e encarregados de educação a terem o máximo cuidado com as crianças e sempre que houver uma situação, devem denunciar. Olha, aqui saudar a prontidão da polícia da Chibia, um grande
Abraço e continuem a trabalhar o comandante do posto policial ou do comando do município da Chibia, na província da Huila, por essas situações, porque este caso não é insólito, não é único. Continuam a acontecer casos assim em Benguela, em Luanda, com muitas sequências dessas situações que têm que ver com raptos de crianças. Disse que há uma rede, eu não tenho muito domínio disso, mas disse que há uma rede de traficantes, não só de seres humanos, como também dizem que são traficantes de, como é que se diz aquilo? De órgãos, não é? E muitas vezes isto, eu não quero acreditar que em Angola aconteça isso, mas há quem diga com toda a palavra necessária que existe isto em Angola. E a ser assim, já começa a ser preocupante. Nós somos um país bastante grande, uma terra imensa, não é? É melhor sempre dizer uma terra do que um país, né? Tem pressupostos de países que nós ainda não chegamos. E a tirarem os poucos que já temos, começa a complicar o futuro desta terra. Isto é uma chamada de atenção às senhoras, às donas de casa. É verdade, estamos a falar da Chibia, em que as condições sociais são muito mais apertadas em relação às condições sociais de quem está em Luanda. Mas Luanda também vive-se grandes problemas que na Chibia não se vive. É exatamente essa contrariedade que existe entre as zonas territoriais. O que estamos a chamar a atenção aqui é a polícia redobrar esforço, mais do que a polícia, porque a polícia usa dos meios do Estado, que nós, na verdade, é que somos detentores destes valores, destes dinheiros, destes meios, e que estão à disposição do trabalho. O ideal seria os pais, entre homens e mulheres, serem eles os guardiões, não é? Controlarem com quem fica. A narração que acompanhamos desta peça tem a ver com o grau de ligação da amizade. Não são famílias sanguíneas, não é? Mas há uma amizade. E é por meio da confiança que isso era não sei se eu vou considerar uma tradição, mas era um hábito nas famílias. Não é? Eu ainda cresci, nasci neste meio em que a mãe deixava a nossa tutela com a vizinha. E a vizinha era parente, próximo, ficava a cuidar. A vizinha cuidava do feijão que está ao fogo, da quizaca, não é? Da esfuata, da miengueleca, até que a mãe volte do mercado ou da praça ou de um outro ponto onde tivera ido, ou no mercado onde tinha ido, melhor. Não é? Mas isto já hoje começa a se tornar uma desconfiança tal. Então, temos que saber, Benguela já aconteceu uma situação que felizmente teve um desfecho bom, acabou por se dar a criança aos próprios pais, e essa situação da Chibia, podem os bandidos, os prevaricadores, estarem a deslocar as atenções das grandes cidades e irem para as municipalidades. Por causa de quê? Primeiro, pela carência financeira. É mais fácil convencer alguém que está na Chibia com 10 mil ou 15 mil, porque acha que aquilo é muito dinheiro, em troca de uma criança, que é horrível, né? É até deplorável ver uma situação do gênero. Mas há quem pensa isto, e para ter essas crianças, também como é o facto de muitas jovens, primeiro, por uma questão de, não diria dom, divinamente não conceberem, por questões mesmo biológicas e para aqueles que acreditam na graça do Senhor, de Deus, não poderem conceber, não têm filho e têm desejo, muitas vezes sentem a relação abalada ou a pressão da família. Eu já não aconselho isso, porque nenhuma família deve pressionar pelo facto de você ter ou não filhos, não deve ser a família, porque você vai ter que viver com alguém, você vai ter que sustentar. Aliás, não é a família que vai te trazer o leite, as fraldas, os dodós, não um, não dois, não três, todos os nãs possíveis. Não é. É você que vai ter o encargo. Mas também há outro senão. O facto do excesso de interrupção de gravidez, o excesso de consumo de bebidas alcoólicas. Há muitas jovens que chupam para cara. Já não é beber, elas chupam que chupam. E isto... Há algumas que o organismo não suporta e acaba por ter, na altura em que quer conceber, já não consegue. E aí depois o que é que vai fazer? Tem o baby que quer ver com o filho, então vai simular gravidez. Simulam para caramba. E aí começam a corromper, compram crianças para simularem que são filhos. Por isso é que é recém-nascido. Para depois simular que deu à luz, não sei o que e tal, filho é meu e não é. Então, giculomês, abre o olho para que essas situações não cheguem à sua família. Tem uma criança, cuide da criança. Aliás, em países, de facto, há licença de paternidade. O pai também
pode a mulher continuar a trabalhar, como na Finlândia, Noruega, por exemplo, e o pai tem uma licença de 1 ano, não trabalha, tem que ficar cuidando das crianças, e a mãe vai trabalhar. Lá é assim. Aqui, meu amigo, esquece, isso não é país, aqui é terra. Aqui é complicado, dá 3 meses e o pai tem que trabalhar, a mãe também vai trabalhar, a criança sim que é a sua sorte, não é complicado. Mau estado da pedonal da estalagem na Estrada Nacional 230 está a preocupar os moradores e populares que fazem uso diário deste bem público. Muitos dos que circulam pela Estrada Nacional 230 dizem do mau estado da pedonal. Aqueles que fazem-se a esta pedonal falam em um ato de coragem e falta de alternativa. Por quê? Porque a mesma trepida, ela mexe. Vai trepidando sempre que há movimentação de pessoas e também de meio rolantes. A nossa equipa foi até lá para ver como está a degradação de mais uma pedonal. É agora, Angola. Alerta. A pedonal balança, as escadas partidas e partes soltas e mais o ferrugem a agravar a saúde da ponte. Diante deste cenário, as lamúrias de quem aí passa não se fazem esperar. Constato um estado obsoleto da ponte. Entretanto, isto pode propiciar riscos eminentes para as pessoas que fazem uso permanente dessa passagem. Vai tremendo e vai suportando peso constante do frenesim das pessoas a passarem e, de certa forma, carece de uma reparação ou, pelo menos, uma manutenção. Em algumas escadas vê-se já quase elas a partirem, não, essas escadas também ainda agrava mais o risco. Agrava, pois que agrava o risco. Apesar de que também essas pontes, por serem metálicas, elas deveriam estar pintadas com um anticorrosivo ou qualquer coisa que permitisse a degradação tardia da mesma. Apesar de um trabalho que está a ser feito, como soldagem de algumas escadas partidas e partes soltas, dado o agravamento que se registra por quase toda a pedonal, há quem mesmo defenda uma nova. Conforme eu vejo, é mesmo bom reparar de novo. Eu vejo algumas velhas, até quando passam aqui, pedem que eles seguram nas mãos. Algumas pessoas até têm medo de passar, porque da maneira que passa a ponte tremesse, todo mundo só passa assim por passar. Por exemplo, aí embaixo ali, algumas escadas já têm furo. Isso vai dar bastante tempo, já deviam reparar essa ponte há muito tempo. Mas como não sei quem é o responsável, a pessoa estava passando assim. Eu até aqui estava a passar ali, estava a ver essa merda, se caíram, mas o carro já em cima de um carro é vítima. Logo pelas primeiras escadas, depara-se já com um perigo à vista e, ao chegar ao meio, eis que surge o verdadeiro iminente atentado à vida. E pensamos que aquele que é de direito devia criar melhores condições para que os cidadãos circulem numa normalidade. Se veres, por exemplo, a parte de baixo desta ponte, ela está com alguma parte da chapa já desfeita, não é verdade? E ele só tem estado a soldar, colocar algumas emendas. Eu penso que isso ainda representa um grande perigo para a população. Obviamente o certo seria colocar uma nova, né? Colocar uma nova para o bem da população. Às vezes se torna perigoso porque é muita gente que passa aqui ao longo do dia e o peso já não suporta, não é? Ou seja, a ponte já não suporta o peso dessas pessoas, de maneiras a trazer aqui uma insegurança entre nós. Segundo os cidadãos, perante o perigo não que se calassem, avisos e relatos são de domínio da administração de Viana. Esta pedonal está muito mal porque há tempos até fizeram uma reparação, mas mesmo assim não deu nenhum jeito. Já fizemos a reclamação, disseram para aguardar, estamos a aguardar, vamos ver se o governo nos pensa. É esta e aquela outra da mamã gorda, da estalagem. Passar por esta ponte enquanto está a atravessar, o que é que lhe vai ao coração? Eu penso que eu vou cair, porque a ponte está mesmo mal, não está boa. Tem que ser reparada ou trocada. Estado avançado de degradação da pedonal em Viana junto ao Alimenta Angola. Ora,
Mais uma, não é? Mais uma. Vem aí, são muitas as pedonais com essa dificuldade. Olha para aqui, o risco que se corre. Pergunta se há mesmo governação assim tudo roto, é com xixi do taxista, do candongueiro, é o xixi do roboteiro, é o xixi do professor, é o xixi do polícia, é o xixi do agente prisional, é o mijo também do fiscal, é da mamã zungueira, tudo aí vai enferrujar essa zona porque não temos balneários públicos, nem sequer na Baixa de Luanda, está um pouco mais ou menos ali na presidência, não há balneários públicos. Um dado. Segundo, isto aqui mesmo assim está bom. Não está. Então, mas esses senhores mesmo continuam mesmo a passar aqui para ir inaugurar coisas em Viana, para ir inaugurar coisas em Catete, vão a Malange, passam por aqui, vão a Viana, vice-versa. Olhem para isso, não comove. Isso não comove nenhum governante. Vocês são dignos de serem chamados governantes angolanos. Estamos a falar da capital. Eu estou sempre a me referir a isso. A mim cria-me indignação, cria-me celeuma, cria-me, vou buscar aqui outros adjetivos, repulsa. Isso não pode acontecer. É uma zona de trânsito fluido de segunda a segunda. O trânsito aqui é só contabilizar o número de viaturas. Isto aqui é após a estalagem. Um bocadinho após o mercado da estalagem, eu não vou me referir daquele outro mercado, porque eles nem sequer publicitam aqui na Camunda News para aumentar o nosso salário, então nem vou dizer. Aliás, o repórter que sei vai ter que ser descontado porque trago aquele nome. Nem devia trazer. Tem que aprender em jornalismo que não se ressaltam nomes publicitários no ar. Mas esse é outro assunto para a administração ver isto. Olha para isso aqui. Está enferrujado. Está mal. E os senhores acham que Luanda está bom, está a desenvolver, deu-se paz. Não deu-se nada. Nós estamos a cair no roto, no buraco. Nós estamos aí para um fundo que poderemos não ter como sair de lá. Quando nós pensávamos que já estávamos a melhorar, enganamos-nos. Agora que pensávamos que estamos bom, pioramos. Isto aqui, isto é tão importante quanto analisar a questão do metro. O metro é prioridade? Não é prioridade. A pedonal é prioridade? É prioridade. Prioridíssima. Esqueçam o metro. Nós estamos com coisas aqui mínimas. Você quer preocupar-se com o metro de superfície? Se você nem iluminação consegue colocar a Luanda, está a fazer algum trabalho, não sei, para o Bangopim, Pangoé, uma coisa de no fundo, depois isso vai apagar de novo. Espero que não. Que seja permanente. Agora, isto aqui, há que perguntar, Moisés, de quem é a responsabilidade ao nível do governo da Angola, ou executivo, como dizem as crianças, o executivo, que não se executa nada, para a colocação das pedonais ao nível dos pontos em Luanda. Primeiro, colocam em locais incertos, porque não há cultura de consultar a população. Não há cultura de fazer referendos. Não se consulta. Aqui acha-se que o governante é o dono e senhor, coloca lá, o administrador também acha que tem que ser no ponto tal, parece que ele passa ali todo. Tem que consultar, parece que ele passa todos os dias e não passa. Temos que ter cultura de referendo, de colocar primeiro à disposição da população, ouvir deles, depois os técnicos balancearem, porque há governantes do dia a dia, há executivos do dia a dia, não vocês que estão nos gabinetes, vocês que assinam orçamentos. Tem gente diariamente que tem muito mais ideias do que vocês que são indicados para estarem nos postos de governação. Eu digo-vos isso porque muitos de vocês não prestam. É preciso tirar o casaco e fazerem coisas melhores, porque não se pode admitir. Viana dá tanto dinheiro, porque é uma zona industrial, dá tanto dinheiro, não é à toa que vocês veem a mudança de administradores em Viana. É uma coisa feia. Até para quem está a governar o país, o próprio MPLA podia repensar isto. Ou seja, ensaiam um, não consegue, pior, ensaiam outro. Recordam aquela coisa das canoas. Onde é que está o administrador? Foi parar aonde? Não paparam a massa uma canoa a 14 milhões de kwanza. Uma pouca vergonha isto. Enquanto em Benguela custam pouco menos de 40, de 200 mil kwanzas. E nós vemos isto. Não é da responsabilidade de Viana. Ok, que nos digam. Que alguém vem dizer, não, isto não é competência da administração de Viana. Ok. Mas é que ninguém diz. Então nós vamos falar, porque está na jurisdição de Viana. Compete ao governo da província de Luanda dizer, não, isso não é da competência do governo da província, é governo central. Ok, nós já estamos habituados que tudo aqui é centralizado, mas sem centro.
É centralizado e nunca há centro. Gira-se, gira, já caiu. É assim mesmo, é girafa. Né? Acaba por complicar. Esta pedonal está aqui, como diz os ingleses, a long time. Múculo que já está aqui desde há muito tempo. E não se faz, não há cultura de manutenção. Vimos aí do Sequel, que é nova. Vimos já do ponto do 25 na segunda-feira, que ninguém dá solução àquilo, abandonaram. Estamos a ver uma antiga, do modelo antigo, que é o governo de Angola que comprou, ou que mandou colocar isto. Vemos as grades a saírem aos pedaços. Olha para isso. Olha, isso até é uma vergonha numa capital. E nós damos soluções. Somos um país com muita riqueza. Angola é um país rico. Nós temos potencial. Que potencial? Vão cascar ovo, meus senhores. Vão cascar ovo. Isso aqui é uma vergonha. Então, o seu povo passa por aqui, você diz que você é governante. Você podia envergonhar. Isso aqui era meter o administrador e a governadora a passarem uma semana aqui, a começarem como é que se diz aquilo? A soldar isso aqui. A governadora de Luanda e sua administradora podiam ficar aqui a fazer soldadura durante uma semana para reparar isso. Porque eles são que? Servidores. Ou deviam ser, mas não são. Está na Bíblia, a administração é servir. Eles não servem, eles se servem. Se servem. Têm casas grandes, carros grandes, dinheiro grande, sapato grande, vestido grande. O povo tem nada. Nada. Isto é mau. Péssimo trabalho. Luanda. Estamos a pouco menos de 16 quilômetros do centro do poder. Estamos a falar ali do 1º de maio até aqui a zona da estalagem. São por aí 15 ou 15,5 de quilômetros. Não se consegue dar solução a uma zona que dá dinheiro. Se não dá, devia dar. Tem muitas redes de supermercado, tem muitos armazéns, faturam. As receitas, se não vão para a administração de Viana, deviam estar lá. Aí vamos entrar para a questão da autarquia, não é? Da comparticipação do cidadão. Que é uma coisa que Angola tem que ensaiar para sair dessa mendicidade, depender que o presidente da República é que tem que assinalar para pedonagem. O presidente da República é que tem que assinalar verba para pedonagem. Para reparar numa pedonal tem que vir autorização do governo da República. Senhor, então os administradores fazem o quê? Isso aqui devia ser da competência comunal. Isso nem devia ser da competência do administrador municipal, devia ser comunal. Ele tem que ter poderes para reparar isso da sua jurisdição, para não ter o fardo todo com o administrador de Viana. Mas nem o administrador, se calhar. Aqui ele só é chamado para acompanhar. Tubinguilé, corte de fita. Tubinguilé. É só para cortar a fita. Porque o administrador só nas fotos. Nem ele sabe. Recordam-se daquela história da Ponte Amarela. Fizeram a requalificação, a Ponte Amarela de Viana. A empresa disse que eram 16 milhões de kwanza. No mesmo dia, o administrador prestou entrevista sem ter percebido que o empreiteiro, a empresa que financiou, o administrador disse 33 milhões. Terminada a obra, o empreiteiro já falou em 60 e tal milhões. Epa, isso aqui é uma patifaria do caraça, mesmo. Fala sério, qual é? Aqui, essa gente, trogloditas de uma figa. Complicado, olha para aqui, olha essas ferraduras. Isto mesmo, assim mesmo, nós estamos a viver, pessoas mesmo, seres humanos, né? Diariamente fazem aqui a vida e nós achamos que estamos em Angola. Epa, tira o casaco, vá para a lavra, esquece, rasga todos os papéis, você não serve o povo, você não serve para viver, não dá. Meus caros, vamos fazer um intervalo breve, voltamos daqui a pouco. Não deixe sair daí, toma uma águazinha, nós voltamos já com mais propostas. Das Chanas do Leste, nasce um projeto pioneiro de educação a nível superior, comprometido com o desenvolvimento do Mochico de forma inovadora e sustentável. Com excelência e rigor, lecionamos 8 cursos de licenciaturas geridos por uma secretaria digital e acessíveis por meio de um portal académico. Promovemos o ensino de qualidade através da instrumentalização da realidade por meio de laboratórios modernos e um tribunal simulado. Inovação, o ensino de qualidade e responsabilidade social. O Alinga.
síntese informativa na Camunda News. Acompanhe nas redes sociais da Camunda News notícias da atualidade local e do mundo. 4 transmissões diárias. Camunda News. Informação atualizada e cidadania. Desde 2012, comprometemos-nos com os sonhos dos angolanos, transformar através do ensino, da investigação científica e fazer histórias de sucesso, com 10 cursos de licenciatura e 3 de pós-graduação no centro da cidade do Huambo. O Instituto Superior Politécnico Sol Nascente é tecnológica e academicamente uma instituição do futuro. Saiba mais em ispsn.org e baixe o nosso aplicativo Sol Nascente, a escola do Huambo. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Estamos de volta no seu programa Angola Alerta, edição de quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021, na sua Camunda News, onde fazemos a presença televisiva e disto que chega até assim, particularmente assim que nos vê e ouve-nos a partir do exterior. Estamos a falar fora da Angola, quer na Europa como na América, assim como também no continente africano. Nós estamos muito agradecidos. Continuem a dar-nos força e sugestão, façam os links necessários para que mantivemos ou possamos mantermos-nos em pé e nesta disposição para que esta equipa continue a crescer com as vossas sugestões. A Polícia Nacional, na Huila, deteve um cidadão de 16 anos por estar supostamente a profanar cadáveres no cemitério do Alto Nambambe. O Alto Nambambe é um cemitério bastante famoso, mas que ficou abandonado durante muito tempo. O jovem tem um sonho, ou seja, eu explico. Este jovem, né, que está a ser acusado de estar a profanar cemitério, ele tem um sonho. Qual é o sonho do jovem? O jovem quer ser cantor. Ele quer ser cantor e quer ser cantor famoso. Diz ele que quer ter muito dinheiro, ele quer ser rico, com muito dinheiro. E então quer cantar, cantor ou músico, mas que precisa ganhar muito dinheiro e ter muita fama. Por conta disso, sabe lá porque carga de água, reparem o que é que ele foi fazer. Foi ao cemitério, por alguma orientação espiritual ou não, e profanou um cadáver e anda com um crânio. Crânio de uma pessoa que já morreu. E ele descavou, não sei por ajuda dos coveiros ou por sua iniciativa, né? E tem este crânio consigo. Segundo ele, é a partir deste crânio que vai fazer ele ter o faz-me rir, a bufunfa, o larjã, o dinheiro, o quitade, o bongo. Né? Ele quer ter notas em grandes quantidades, não sei com as malas do Lussato ou dos amigos do Lussato, porque também os amigos têm malas, né? Só que estes ninguém apresenta. Ora, então aí a polícia apanhou o jovem. E a nossa equipa foi até lá. Vamos ver. Agora, Angola, alerta. Crânio, jovem e profeta. Um triângulo improvável, mas que agitam as noites escuras e silenciosas com os atos que digamos misteriosos. São os góticos, considerados como aqueles que cultivam a depressão, e rituais estranhos vêm ganhando espaço no cemitério do Alto Nambambe. A denúncia é deste senhor. Umas coisas fazem não sei se fazer à noite ou muito cedo, e às 15 horas já tenho que se retirar daqui, porque aquelas horas aqui já estes moços embaixo dessas árvores aí, sentam aí. Neste cemitério, os túmulos estão a ser vandalizados e dentro deles estão a ser retirados ossadas e crânio. Andando pelo caminho, encontra metades, que uma coisa que não entra muito bem no juízo de um ser humano. Imagine só, um deles é este jovem de 18 anos que foi detido pela polícia, acusado de profanação de túmulos, ou seja, retirava crânio
nestas campas. Informações que a Polícia Nacional apurou, o jovem dedica-se à música, portanto ele diz ser músico e augura ter sucesso no mundo da música. Para o efeito, terá recebido orientações ou instruções que, para poder alcançar o sucesso, era necessário que cumprisse alguns rituais, entre os quais terem em sua posse, portanto, um crânio para, digamos, atividades ocultas. O jovem que decidiu arrumar para um ato misterioso foi encontrado pela família com o crânio debaixo da sua almofada e assume ser verdade. Tirei o lado do cemitério. Tem uma lixeira a 10 metros antes da estrada. Eu não encontrei. Não, na verdade eu não sabia que tendo aquilo é uma coisa de ser feiticeiro ou essas. Afinal, tinha o crânio para entrar no mundo gótico, a fim de alcançar a fama na música. Na verdade eu queria ser famoso, mas eu não fiz isso por fama, por essa coisa que o senhor está falando. O mundo gótico vai ganhando algum espaço e o Soba do Lubango fala dos rituais que usam nos cemitérios. Os médicos às vezes chupam tanto sangue de gato, já algumas situações difíceis, fazem algumas orações que penso que é a igreja, mas não é. São rituais muito complicados. E fruto disto, a orientação que eles tinham, né, segundo o chefe dele do grupo, disse que vão ser ricos, vão ser empresários e vão conseguir transitar, portanto, ir a qualquer tipo de país 24 horas. Assim, por consequência disto, então perdi um filho de 15 anos. O SIC já havia apanhado os mesmos jovens até aqui. Até então, não tenho nenhuma informação e nunca disseram nada. É preocupante. E Daniel de Souza, Soba, disse que no Lubango os grupos estão mais nas escolas, no mundo em que os jovens lideram o quadro. Por isso, é o trabalho que queríamos ter continuado. Infelizmente é um trabalho não terminado. Pedimos desculpas aos nossos internautas por esse material não estar finalizado, mas é um material que vem do Lubango. Este material, na província da Huila, o jovem curioso chama-se Tomás Bica. É o nome de um governante aqui de Luanda. Chama-se Tomás Bica. Tomás queria ser famoso, ou quer ser famoso, e quer ganhar muito dinheiro. O Tomás, como podemos ver aqui, este é o guarda, o senhor Fernando Titi é o segurança, ou guarda, se quisermos, é mais para segurança do que guarda, deste cemitério. Este cemitério, na verdade, é um cemitério quase que abandonado e está dado a sua sorte. E então ele diz que os jovens juntam-se ali, e isto é tudo questões sociais. Aqui os sociólogos deviam entrar também poder. Ninguém presta atenção, os sociólogos é um curso qualquer extensão no nosso país e devia ser necessário para um país que vive os problemas como Angola, não é? Diz que os jovens ficam ali debaixo das árvores para controlar a situação e acabam por profanar as campas. Você que tem o seu ente ali no dia de finado ou não, quer fazer uma limpeza, afinal ele já não está aí, só está areia. Diz que ele encontra ao longo do cemitério várias ossadas espalhadas. E o Tomás Bica foi apanhado pela polícia, não é? Da Huila, ainda bem, espero que agora reforce, mas também um cemitério. Naquelas situações, um cemitério sem os mínimos necessários de segurança, o que acontece? Agora, há que saber, este jovem, o Tomás Bica, deve, na verdade, ser acompanhado. Ele deve ter um acompanhamento psicológico. Isto aqui que eles tiram para fazer brincadeiras, para fazer michordas, não é? Para fazer técnicas de ganhar dinheiro, isso é deplorável, meu. Isso é o crânio de alguém que se calhar enquanto esteve em vida foi uma pessoa de bem, hoje a pessoa está no além e aqui está a brincar com o crânio dele porque o Tomás Bica quer ser famoso, quer ser cantor, quer ganhar muito dinheiro e acha que tem com um curandeiro. Curandeiro até não, curandeiro diz que é diferente do quimbandeiro e o quimbandeiro é diferente do feiticeiro, coisas da Angola, não é? Com pessoas com mais experiência podem esclarecer essas definições. E o Tomás está aqui a informar, a passar a informação de que ele queria ser famoso e gostava de ganhar mais dinheiro e que nisto, por isso é que pagou este crânio e tem estado a fazer essa prática.
Mas aqui há carreteiro, segurança do cemitério, diz que não é apenas o único. Já muita gente faz estas ações neste cemitério. Nós olhamos para Luanda, as condições dos cemitérios, estamos a ver a reflexão no interior e litoral de Angola. Um cemitério nas condições em que está aquilo sem o mínimo necessário. Aliás, é do Lubango onde veio o famoso muro do cemitério, daqueles milhões, recordam-se, não é? Aquele problema dos milhões daquele muro do cemitério. Não sei se por conta das ossadas é que alocaram aqueles milhões todos para fazer um muro, e aí está. Né? Os jovens vão ao Quimbanda e este facto da juventude não ter ocupação, eu aprendi isso na igreja, não é? A madre, a irmã Maria das Graças, tiveram-nos ver um grande abraço, a irmã Graça, das Filhas de Maria Auxiliadora, que nos dizia, mente desocupada é oficina do demónio. Estes jovens só fazem isso porque têm muito tempo livre. E quando se tem muito tempo livre, começa-se a pensar na maldade. Muita gente critica-nos por nós estamos a trabalhar, por excesso. Algumas vezes não é atrás do dinheiro. Fazemos isto para evitar ficar ali ao meio no bairro, de ouvir coisas que não nos agradam, de estar metido e pensar em coisas maléficas. Então o ideal é trabalho. Mas este trabalho que também em Angola não há para todos. Poucos são que têm uma oportunidade de apresentarem o que valem para poderem estar a trabalhar. Isto é um caso para se analisar sociologicamente. Como é que um jovem com pouco menos de 25 anos já vai se meter em mixordas, em coisas de feitiçaria? Como é que um jovem que devia estar a ler um livro, um jornal, devia estar numa biblioteca, numa carpintaria, numa serralharia, sapataria, marcenaria, sei lá, como diz o meu amigo o Lino Iebo, numa bolaria, não é? Bolaria, eu sei que tu faz os bolos, tudo aqui tipicamente só para dar uma sorrisada, bolaria. Um abraço ao Lino Iebo, a partir de Massabe, em Cabinda, aí na cidade bonita de Cabinda, na rua Duque de Bragança, uma rua que eu gosto muito em Cabinda. Mas, retomando aqui essa situação, é grave isto as autoridades têm que começar a preocupar-se, porque esta situação que acontece com Tomás Bica, acontece com milhares de jovens em Luanda, em Benguela, em Cabinda, no Kwanza Norte, em Malange, Uís, Zaire, não é? Banza, Congo, Zaire exatamente. Estamos a falar de quase o país todo. Vive este frenesim, vive esta odisseia dos jovens que não encontram uma escapatória para a solução da sua vida. Conta disso, ouvem de um ou de outro que tem que praticar isto para conseguir alguma coisa. Isto é tão grave que pode infernizar as gerações futuras. Ou seja, estes, quando se tornarem adultos, com 40, 35, 50 anos, vamos ver que tipo de sociedade é que nós vamos ter. Se é que temos uma sociedade, porque isto é perigo. Este jovem deve ser acompanhado e isto deve ser uma preocupação nacional, porque senão podemos ter problemas. Um abraço à equipa que está na Huila, continuem a trabalhar para mandarem-nos trabalho desta zona bonita do centro-sul do país. Na Camuxiba, em Luanda, está uma pedonal que vai de mal a pior. A população do bairro Samba Nova diz que a situação já dura há meses e, mesmo assim, nada se diz por parte das autoridades para ver melhorada aquela situação. O lixo é outro dos males que estão a preocupar os populares e quem passa diariamente nesta zona. Nildo Vidal e as lentes de Fábio Caldeiras. Agora, alerta, Angola. Esta é a chamada Estrada Direita da Samba. Para quem sai da Mutamba, um pouco depois da administração, está a chamada Rua Augusta. E logo à entrada, este charco de água suja, ainda em tempo seco, recebe-nos. É aqui onde encontramos esta pedonal em mau estado. As imagens falam por si. Passar aqui é um risco. Esta ponte, como o repórter vê, está mesmo mal. Há dias uma senhora já entorceu aqui o pé e tiveram que levar para a clínica do Prenda e puseram uma tala. Então a ponte está mesmo mal. Esta ponte é um grande perigo, não simplesmente para mim, como para todos os moradores de cá. Por quê? Ela se encontra debilitada, está toda perfurada e as pessoas não conseguem passar devidamente. As nossas lâmpadas, como dependem da luz solar, de noite não acendem, então é um perigo. Os milhares fazem daqui à sua casa.
Para passar aqui é preciso observar muitos cuidados, ter um passo como que de camaleão. Certo. O primeiro entrevistado, a sua mãe, há 2 semanas atrás, caiu aqui e encontra-se com o pé com gesso. Por quê? Porque a ponte está mal. As crianças passam mal. É muito perigo, mas um perigo enorme, principalmente noturno. Noturno é complicado. A pessoa cai aí, é um caso sério. Os relatos indicam que várias pessoas já aqui caíram e estão com ferimentos graves. Para passar aqui, todo o cuidado é pouco, principalmente se com crianças estiver. O nosso repórter da imagem ajudou esta senhora que estava com dificuldades para atravessar com o seu menino de terra idade. Na calada da noite fica mais complicado ainda. Não há iluminação e os amigos do alheio fazem das suas. O perigo, já caíram muitas crianças aqui, já caíram também adultos aqui. A administração sabe deste problema? A administração tem conhecimento disso, tem conhecimento. É um perigo, como estamos a ver, são imagens, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é? Ela já está assim há 6 a 5 meses atrás. Desde que houve a primeira reabilitação, esta é a segunda. E como nós vemos, não tem êxito nenhum. Nós já pedimos que, como tu vês, a ponte é coberta de estrutura metálica, mas a parte que reveste ela é chapa. E olha só que estamos a ver aqui. Esta ponte liga 2 bairros, Samba Nova e Camuxiba. Para lá do seu estado, o lixo à volta é outro problema que preocupa quem mora aqui ou circula. Este lixo é uma calamidade, Está a chegar a véspera chuvosa, acho que o perigo se avizinha. Queremos então um apoio grande para ver se remove-se esse lixo. O lixo é um perigo para nossa saúde. A vala de drenagem não é para pormos o lixo, mas nós metemos aqui por quê? Porque se pusermos aqui o cheiro, os maminhos chegam até nossas casas porque está muito próximo da vala. Então nós pedimos com que metem os contentores e também tem que ter ordem para poderem vir retirar o mesmo lixo dos contentores. Precisamos de uma grande ajuda para mesmo o sanitário de saúde. Porque a saúde mesmo para as crianças, esse lixo é problema. A ponte é problema. Então, estamos em cima martelo, madeira, o prego. O prego, quando bate no martelo, o que faz? Entra no madeira. Nós estamos condenados. Precisamos de alguém que venha para nos tirar nesse tipo de confusão que estamos a viver. Tudo o que os populares querem é a melhoria do estado desta ponte e tenham preferência quanto ao material que deve ser utilizado. Se for até possível, fazer uma ponte aqui de betão seria de louvar então a ação do Estado. Fazer uma conferragem ou usar a estrutura de madeira, que é para não ter sempre que as pessoas virem fazer análise sobre a ponte, que é para não acontecer isso novamente. Coincidência ou não, o certo é que quando fazíamos este trabalho, uma equipa da administração do Distrito da Samba, liderada pelo administrador, apareceu no local para fazer levantamento. Nós somos novos nessa administração. A primeira coisa que estamos a fazer é fazer o levantamento radiográfico do nosso distrito. E o que nos preocupou é esta ponte que está aqui atrás de nós, a ponte metálica, que temos a grande prioridade para poder dar tratamento à mesma. Chamamos várias empresas para fazer o levantamento, não é? Estamos à espera, tão logo nós tenhamos os orçamentos das mesmas empresas, vamos filtrar ou avaliar os orçamentos, aquelas que tiverem o nosso alcance, vamos dar tratamento e aquelas que não, vamos então remeter com iniciativa para poder nos ajudar na reparação da mesma. Os populares, uns dizem que de preferência que seja colocada aqui uma ponte de betão em vez de como está nesta altura. Qual é, em princípio, o plano da administração?
toda opinião é válida. Não é? Nós ouvimos uns a falar betão, uns a falarem em madeira, outros a falarem no mesmo material que está ali, que é das chapas metálicas. Nós, como é que eu digo, as empresas que nós convidamos vão trazer os orçamentos com tudo isto, né? Uns com betão, outros com madeira e com chapas. E vamos avaliar então. Qual é, em princípio, o horizonte temporal para a resolução deste problema? Estamos à espera dos orçamentos. Não posso dar o horizonte porque não sei. Então logo eles nos tragam os orçamentos, ali já podemos saber qual é o tempo então da resolução da mesma. Mas o que nós queremos é celeridade, né? Porque hoje não caiu ninguém, amanhã pode vir a acontecer algo fatal. Então é nossa preocupação darmos tratamento adequado nesta ponte. Senhor Administrador, um outro problema é que o lixo também que circunda a ponte. Que tratamento é que será dado a estes resíduos sólidos? Se vocês subirem, vão ver que está ali as máquinas a trabalhar. Estamos a dar tratamento a esta vala toda, vamos dar termo e fazer sequencialmente as outras valas. Esta ponte divide dois bairros. Estamos a falar da Camuxiba e Samba Nova. Quem sai de um lado vai para o outro, tem de passar por esta ponte que não está em condições. Entretanto, a administração distrital diz já estar a trabalhar no sentido de resolver o problema. Para lá do estado atual da ponte, o lixo é outro problema que preocupa os munícipes por conta da saúde. Com imagens de Fábio Caldeira, João André e Nildo Vidal, a Camunda News. Obrigado, Caldeiras e Nildo Vidal, aqui na Rua da Samba. De resto, eu já tinha chamado a atenção a quem dirige esta terra. Aliás, é tão desprezível ter uma rua tão extensa, não é o assunto que traz, mas eu chamo aqui a colação, uma rua que vem do Hospital Maria Pia Josina Machel até quase ao Morro Bento, chamar-se Rua da Samba. Enquanto temos tantas figuras da educação, da saúde, da literatura, da música, não é? E de outros. Podia ser chamado a Avenida Gabriel Antunes, a Avenida, por exemplo, Filipe Mukenga, a Avenida Valdemar Basto, ou a Avenida de um artista, Beto de Almeida, a Avenida, nome de um professor que fez muito, ou de um arquiteto. É que nós em Angola o nome só tem que ser de um político. E os políticos são gatunos, os políticos roubam. Os políticos não fazem nada que dignifique. Agora vamos à vaca fria desta vergonha na Samba. Eu tenho dúvidas que este administrador consiga, do seu punho, dar solução a esta pouca vergonha. Eu tenho minhas dúvidas. Mas quem sou eu? Quem sou eu diante disto? Mas eu tenho as minhas dúvidas de que o administrador consiga resolver este problema. O que me parece é que eles vieram aqui apenas para tapar buraco. Ou seja, perceberam-se da nossa equipa. Alguém foi lá fofocar. Ele tem câmeras ali. Eles vieram. Vocês vão perceber porque que eu digo isso. Reparem para estes senhores que estão na casa dos 60 ou mais de idade, verem esta situação, remete-lhes o período colonial que não viam essa porcaria. Esta desgraça. Estes mal, olha para isto, quer dizer, mamás, criança, futuro. Mas que futuro é esse que nós já estamos a dar a ver? Até o agente, coitado ali, curtiu só já o banzelo, porque é difícil. Que futuro é este que nós estamos a dar se eles já começam a ver o fundo do poço daquilo que vão encontrar amanhã? Quem diz governar hoje já apresenta, a polícia está lá, coitado dele. Senhoras concebidas, crianças, adolescentes, vivem na indigência, verem a pobreza, a miséria, a desgraça, ali, ao pé deles. É uma vala, chamam um termo bonito, né, desassoreamento, né? Dali da zona da Camuxiba, que carrega com ele um monte de lixo. Quem produz o lixo é a população, mas porque há uma inoperância da administração juntamente com a governação. Mas como é que alguém que se diz aqui em Luanda governar para a proximidade com a comunidade permita que esta vergonha se mantenha assim na transitabilidade? Isto é uma via de comunicação. Vê-se, pelo tempo das imagens, consegue-se perceber que ela faz a comunicação de um bairro para o outro, o que facilita a transição das pessoas. Quer dizer que ela é importante, mas o estado avançado de degradação, a podridão, o lixo,
O mau estado de conservação, todos os adjetivos possíveis e imaginários, deviam fazer um administrador que se preze, devia chamar a fiscalização, a governação provincial e encerrar essa passagem. Ah, mas onde é que as pessoas vão passar? Antes que as pessoas encontrem outra alternativa do que acontecer o que aconteceu com a mãe do primeiro entrevistado. Teve que ir ao hospital. Porque, primeiro, cair ali pode até não morrer rapidamente, mas morrer lentamente. Aliás, essa é a morte que nos dão em Angola. Nós não morremos já assim, vum-pam. É uma morte lenta, mas é uma morte programada. Porque você apanha tétano. Apanha tétano com esse ferrugem que está aí. Porque isto é ferro, isto tem tempo de durabilidade. Olha só, a senhora tem que ir em câmara lenta até para estar a acompanhar uma noiva ao altar, para poder fazer a travessia. As crianças veem isso, os adultos. Para além disso, estamos a ver um outro detalhe que o nosso operador de câmera, o repórter de imagem, flagrou, e aqui o Nildo fez referência, o lixo. Repare, o senhor administrador veio para dar a satisfação muito bem, aceitou falar a reportagem, queremos encorajar esse trabalho, é assim tem que falar à comunidade. Mas vocês estão a notar o grave que está nessas imagens? Reparem que aqui a fiscais, vê-se que eles vieram apenas tapar buraco, porque olha que está, 1, 2, 3, estão aqui. Ninguém dos 3 se comoveu com essas crianças que estão em risco. Pode cada uma delas cair para o outro lado. O importante para ele veio dar aqui esclarecimento a nós, Camunda News, Angola Alerta, mas ninguém se preocupou com o mal desses pequenos. Olha, ali tem uns adolescentes, estamos a ver os jovens a circularem. Nenhum dos fiscais foi, pelo menos, intimidar as crianças. Olha, não passem aqui, saiam, deixam. Ninguém. Sabe por quê? Sabem por quê? Incompetência. Porque eles estão apenas preocupados em vir trazer uma imagem daquilo que é a resposta ao nível governativo. O senhor está lá há pouco tempo. Olhem para essa desgraça. Como é que nós queremos saúde nisso? Podemos construir 1000 hospitais por mês. Podemos construir 46 hospitais anualmente. Nós não vamos melhorar a questão da saúde, porque nós não atacamos o problema. Nós não atacamos o problema. Isto é tão grave. E nesta zona, malária, paludismo, doenças diarreicas, doenças respiratórias são frequentes. Aquela doença que matou muita gente na Boa Vista, recordam, que tem a ver com... você faz muitas necessidades e morre num dia ou 2. Como é que chama aquilo? Não, as pessoas começam a obrar e você fazer necessidade, às vezes saem muito rapidamente. Oh, meu Deus, dizimou muita gente, muitas crianças, acho que... Não, malária não, malária. Febre amarela também não, estamos a chegar lá. Mas não é. Como é o nome? Não é dengue, não é uma doença muito rápida. Se você comer algo que tem a ver com lixo ou com meio... Cólera, caramba, vocês nem isso, que cólera. Vocês também vão ter cólera, vocês estão aí dentro. Deus seja surdo. Ora, a cólera é isso, cadê essa porcaria, desculpe um termo, isto aqui. Olha para isto aqui. Isto é cólera já à vista. Então você pode construir centenas de hospitais. Vai para o hospital, te curam de cólera. Antes mesmo de chegar na tua casa, já no caminho, pegas de novo cólera. Em Angola é assim, não é? Dançamos. E nós damos o luxo, não, o nosso executivo foi o que mais construiu. O problema não está na construção do hospital. Está a estancar aqui o foco, a maca. Por que não se recolhe esse lixo? Estas valas, até em tempo de chuva, porque já vai começar a cair a chuva, é um prejuízo tal porque o lixo impede a circulação normal das águas pluviais, não é? As que vêm do céu, e as residuais. Não há circulação, então acumula-se cheiro, bichos, miruins, baratas, ratos, ratazanas, todo o resto fica misturado aqui e as crianças estão aqui inocentes. Que futuro é esse? O administrador veio, ok, senhor administrador, obrigado por ter prestado, mas senhor administrador veio apenas para com o Bango Pimpa, veio fazer um truque. Não pode ser isto, senhor administrador. Tem que fazer um trabalho de proximidade. Nós vamos voltar aqui para ver, o próximo mês, eu vou pedir essa mesma equipa para voltar, para flagrar outro lado. É pegar a câmera daqui e olhar para o ângulo do lixo desta zona e ver se já foram interditados. O polícia veio acompanhar o senhor administrador. Veio e está lá também a fazer a sua pimpa. As crianças aqui dizem que a gente que quer está tudo esburacado. Não há, e vê-se que, ao longo da imagem, esta zona
É um circuito de comunicação. Muita gente vai acarretar a água, estamos a ver senhoras grávidas que vão comprar, voltam e não tem um meio de comunicação. Isto ainda constitui um problema. Colocar uma pedonal, uma passagem de nível superior para peões, ainda é um problema. Como é que vão resolver o problema da água, da saúde, do emprego, da iluminação? Como? Se até uma pedonal nós temos dificuldade de dar solução. Ferro! Angola é dos países que mais ferro tem. Isso aqui é ferro. Isto nós não conseguimos por conta de uma inoperância, de uma falta de proximidade, de uma falta de interesse, porque nós não fazemos um trabalho com a comunidade. A comunidade está a pedir ponta de betão ou uma passagem de nível de betão. Há quem até sugere de madeira, como esse jovem. Será que isto vai acontecer? Por que não se faz o trabalho de manutenção, que leva mais tempo? Hoje passamos quase 4 pedonais e a situação continua a ser a mesma. A ver, vamos, se esses vídeos chegam, eu não gosto muito de dizer quem de direito, chegaram os que estão a governar, os que decidem, os que têm um orçamento que o dinheiro é nosso, como Estado. Os que têm este dinheiro, se conseguem resolver isto, coloquem pessoas competentes, meus senhores. Chega de patetas ali, não dá para trabalhar assim. Como é que se dorme ao nível de Luanda, ao nível da administração? Como é que se dorme ao nível do governo que está em frente da liderança há 46 anos e uma coisita dessa não se resolve? Dizia um presidente americano, quem fica 8 anos de legislatura na governação de qualquer estado ou país e não consegue resolver em 8 anos o problema da energia, da água, saneamento básico, pode ficar 100 anos a governar. Não melhora o problema do povo. Porque o básico em 8 anos resolve-se. Seja qual for a dimensão do território a ser administrado. Isto é o elementar, é o básico. E nós estamos a nos debater com coisas mais difíceis. Virtude e trabalho, alegria em servir. Se conduzir, não beba. Se governar, não roube. Porque o dinheiro é do povo. Até sexta-feira, se alguém nos permitir. Fique bem. Estamos cansadas, papá. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Vai dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos. Mas o Estado não consegue mesmo de... Isso é muito triste. Estamos cansadas, papá. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Vai dizer que vão